Olá, bem-vindos nessa aula que é uma aula sobre canais de distribuição, canais de marketing e vendas. E é uma aula preparada exclusivamente, especialmente pela Escola de Hotelaria. Bom, acho que quase todo mundo conhece, né, o clássico de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, onde uma menina ela é transportada para um mundo maluco, um mundo imaginário, né? É a menina Alice. E tem uma cena que é clássica, que ela encontra o gato Cheshire e pergunta para ele qual o caminho que ela deve tomar. O gato responde que isso depende para onde ela quer ir. Alice responde então que ela não sabe para onde ir. E aí vem a citação magna: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Quando a gente fala do nosso hotel, do nosso negócio, hotelaria, se a gente não sabe para onde a gente quer levar o nosso hotel, se a gente não conhece os caminhos, qualquer caminho vai servir. Qualquer OTA que oferecer algum acordo milagroso vai servir, qualquer operadora, qualquer empresa que quiser pagar uma tarifa muito baixa vai conseguir, porque a gente não sabe para onde ir. Tá? Então, o objetivo dessa aula é apresentar, né, em detalhes, ajudar você a entender em detalhes os canais de marketing e vendas que você comercializa o seu hotel. E aqui a gente vai olhar muito pela questão de custo, para a gente identificar qual canal que me custa mais, qual canal que me custa menos, qual que me dá maior retorno, tá? Qual que me dá mais facilidade de aquisição. Porque também, pessoal, a gente pode ter vários momentos dentro de um hotel. Momentos onde a gente vai precisar de um conteúdo X, de um canal X ou de um canal Y. Tudo depende. Tá? Mas antes de mais nada, o que são canais de marketing e o que são canais de vendas? Bom, no conceito, canais de marketing são os veículos de mídia, né, que eles podem ser offline, como os outdoors, mobiliário urbano, anúncios em jornais, revistas, panfletagem, etc., ou os canais online, né, os anúncios online, redes sociais, e-mail marketing, o próprio site. Isso tudo são canais de marketing. Já os canais de vendas são as formas que o cliente tem para comprar o seu hotel. Tá? Então, o site, o motor de reservas, o site da operadora, o site da OTA, uma agência de viagens, tudo isso são canais de vendas. Porém, a gente, para esse exercício aqui e para o entendimento de canais, para a gente entender quais canais vão ser mais ou menos rentáveis, a gente precisa misturar os conceitos. Tá? Até porque eles se complementam. Né? Quando eu falo de um Instagram como um canal de marketing, ele pode ser um canal que pode e deve ser um canal que vai levar a converter mais reservas. Ok? Então, a gente precisa tratar então os canais como origem. Como o cliente chega até o hotel para converter o seu interesse em reserva. Tá? Então, basicamente, em vez de a gente falar de canais de marketing, canais de vendas, a gente vai falar de canais. E esses podem ser diretos ou indiretos. Os canais diretos são aqueles que a gente não tem intermediários. Né? Então, a nossa central de reservas, o e-mail, o telefone, o WhatsApp, site, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. A recepção do hotel. Esses canais, eles costumam ter custos menores, mas também um alcance menor. Né? Se a gente quer um alcance maior, a gente vai precisar de investir nos canais diretos. A gente vai fazer um exercício para a gente entender se isso vale ou não a pena. Tá? Já os canais indiretos são aqueles que vêm por meio de terceiros. Então, OTAs, agências de viagens, operadoras, agências de eventos, receptivos, etc. Tá? Esses canais, eles costumam ter custos maiores. Por quê? Porque a gente precisa pagar uma comissão, a gente precisa usar um motor de reservas que tem um custo de transação. Tá? Por outro lado, eles têm um alcance maior. Pensa na maior operadora de turismo do Brasil. Ela chega, ela distribui o seu hotel para
agências de viagens no Brasil inteiro, ou na América Latina inteira. Tá? É um alcance que você não teria, provavelmente. Ou, se tivesse, você pagaria muito para ter esse acesso. Então, ficaria mais caro do que trabalhar com eles. Então, eles têm um alcance maior. Eles chegam onde a gente não consegue chegar sozinho. Bom, quando a gente fala de canal, então, a gente está falando de origem de reserva. Né? E o nosso primeiro passo aqui, que a gente vai fazer no exercício daqui a pouco, é identificar a origem correta de todas as nossas reservas. Tá? A maioria, se não, acredito que todos os sistemas de PMS, né, de gerenciamento de hotéis, e também os channel managers, gestores de canais, eles têm a opção de categorizar a origem. Tá? Então, a gente precisa que todos os potenciais canais eles têm que estar segmentados. Então, eu tenho um Instagram, mas eu só faço alguma coisa orgânica, eu não faço anúncio. Ok, mas você pode vir a receber uma reserva dali. E se você não tiver essa origem categorizada, vai tudo cair como reserva direta. O que não faz muito sentido, né? Vamos combinar. Eu sei que alguns hotéis costumam ter um canal chamado direto, e aí tudo que vem por telefone, por WhatsApp, por e-mail, na recepção do hotel, tudo isso vai para o canal direto. Tá? Só que aí, de novo, o que não é medido não é controlado. Como é que eu vou saber se o meu canal de WhatsApp é eficaz se eu não tenho. Eu não faço nenhuma ação com o canal WhatsApp, mas ele está lá no meu site. Como é que eu vou saber se ele é eficaz se eu não coloco uma métrica para me medir esse canal? Então, a gente precisa categorizar essa origem, taguear, fazer isso muito bem feito para que a gente possa fazer uma análise correta. Marcos, eu não tenho isso categorizado hoje, então eu não vou poder fazer essa análise. Ok, vamos fazer a análise com o que a gente tem hoje. Mas aí, a partir de agora, você começa a fazer esse tagueamento correto. Porque aí você vai mês a mês conseguindo fazer essa mensuração de análise. Tá? Então, começa a primeira coisa. Vamos listar todos os canais onde a gente recebe reservas. Tá? Bom, aqui a gente fez um exercício. Aqui, essa é a planilha que está disponível para download, tá? E aqui eu listei alguns, no nosso case, no nosso Hotel Top, eu listei os canais que a gente tem lá, que é a Voar, que é a Multi, a Bub Operadora, Instagram, Facebook, WhatsApp, reservas diretas e uma agência de turismo corporativo, tá? Então, aqui eu vou colocar a quantidade de reservas e a quantidade de noites, além da receita total de cada uma delas. Em custos fixos, eu estou falando aqui de, por exemplo, na Voar, que é uma OTA, eu fiz um acordo com eles de uma taxa de incentivo, que é aquelas taxas que eles propõem para a gente, que vão abatendo em reservas. Então eu estou considerando aqui um custo fixo de R$ 1.000. Esse hotel também, a gente tem uma consultoria de marketing digital, que o custo dela mais o custo de anúncios gira em torno de R$ 4.000 mês. Então, a gente fez a apropriação aqui conforme a quantidade de reservas. Tá? Para voar, que é a OTA, a gente paga 18% de comissão, ao passo que para a Bubble operadora a gente paga 25%. Perfeito? Já para a agência de turismo corporativo, a gente paga uma comissão de 10%. Eu sei que tem gente que paga menos em OTA, menos de operadora ou mais, tá? Você vai colocar a sua realidade. E aqui a gente colocou uma OTA, mas puxa, às vezes você trabalha com 4, 5 dias. Coloque todas aqui. Vamos colocar todos os canais aqui, porque aí você também vai conseguir comparar uma com a outra, tá? A coluna custo de transação, eu estou considerando um custo médio de R$ 4 de um Channel Manager para poder receber cada uma dessas reservas. E o turismo corporativo, eles usam o GDS, então o custo é um pouquinho maior.
Taxa de transação seria se você tem algum valor fixo, algum valor percentual pela transação e não do custo, aquele custo fixo. Em vez de R$ 4, talvez você tenha 1% de taxa de transação. Tá? O taxa por noite é aqui eu considerei um custo de um room tax, tá? E taxa de cartão, quando eu estou falando de operadora e OTA, eu não tenho custo de cartão, as demais a gente tem um custo aí de cartão, tá? Não precisa ser necessariamente esses 2%. Às vezes você paga mais, às vezes você paga menos, ou somente metade das suas reservas estavam com cartão. Então ele faz o cálculo e coloca certinho, tá? E aí, por fim, a gente tem a coluna outros custos. Eventuais outros custos que você tenha e que seja interessante lançar, tá? Lançados todos esses custos, a gente vai ter uma análise e aí a gente vai para a parte que nos interessa, ok? Bom, cada canal aqui a planilha já vai puxando, né? Custo fixo, custo variável, vai somando tudo, vai nos identificar o custo total. A nossa média de noites, que cada um desses canais vai nos apresentar. As diárias médias, OTAs e operadoras costumam ter diárias médias maiores, né? Ao passo que o turismo corporativo, pelo volume e tudo, acaba tendo um custo um pouquinho menor. Né? A receita total. E a gente entra nas duas que são as mais importantes. Né? Quanto nos custa adquirir um home night, né? E quanto nos custa adquirir uma reserva? Então, como que é feito esse cálculo? Esse cálculo ele é feito levando em conta todos os custos fixos e variáveis de aquisição. Veja, eu não estou considerando aqui custo de apartamento, só estou considerando o custo para eu efetivamente vender. Comissão, taxa de incentivo, o valor de agência, etc. Eu vou somar tudo isso e vou dividir pela quantidade de room nights, né, para a minha aquisição de room nights e para o meu custo de aquisição de reservas pela quantidade de reservas. Então você pode notar que os canais diretos eles costumam ter custos bem menores do que os canais indiretos. Tá? E aí, de novo, a gente precisa fazer aquela conta. Vale a pena o volume? Né? Essa ferramenta ela está aqui para que a gente consiga entender exatamente a partir o que vale a pena. Está valendo a pena? Ah, de repente esse aqui é um hotel que ele é um hotel pequeno, ele não vendeu o inventário todo, então eu tenho espaço, mas poxa, eu estou batendo 100% direto. Como é que eu faço para eu poder ganhar mais dinheiro? Ou essas reservas que eu estou recebendo via OTA, via operadora, eu consigo recebê-las direta? Olha, vamos dar uma olhada no ROI. Quando eu falo de ROI, ao passo que numa OTA, numa operadora, eu tenho um ROI de mais ou menos 3x, ou seja, a cada R$ 1 que eu invisto, eu recebo de volta 3, né? Quando eu vou para as mídias sociais, eu tenho 1 para 11. Quando eu vou para as reservas diretas, eu vou para 1 para 42. Né? O turismo corporativo, 1 para 6. Mas aí, é aquela coisa. Poxa, qual que é o mundo ideal? Que eu tivesse apenas reservas diretas sem custos. Né? Sem aqueles R$ 4.000 lá que eu estou gastando nas redes sociais. Mas esse é um mundo possível? Eu consigo viver, meu hotel consegue viver 100% de reservas diretas? Se eu conseguir viver 100% de reservas diretas, lindo, maravilhoso. Agora, a gente sabe que não é muito a realidade. Então, a gente tem que fazer as análises. Qual o momento do hotel? Ah, eu estou com baixa ocupação? Vamos abrir a operadora. Mas também, vamos começar a trabalhar os canais diretos. Vamos começar a trabalhar as redes sociais. Olha isso daqui, a gente vai ganhar mais dinheiro fazendo dessa forma. Tá? A planilha está aqui para download. Faça o exercício, tá? Levante seus canais. Se você não tem todas essas origens mapeadas, comece a mapear a partir de agora para que você tenha relatórios mais assertivos. Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, chama a gente. Tá bom? Pessoal, obrigado. Bons negócios, boas vendas e bora para cima.